Eu cansei de procrastinar o que Deus me pediu para fazer. Por isso eu tô recomeçando minha vida aos 32 anos, quase 33. Eu não tenho problema em ouvir a voz de Deus, eu tenho mais problema em confiar no que eu ouvi e dar algum passo em direção a isso, sabe? Principalmente quando se fala dessa parte de ministério, porque eu sou uma pessoa mais introvertida, mais tímida, gosto de ficar na minha. E quando Deus começou a me falar sobre criar conteúdo nas redes sociais, vir para o YouTube, eu sempre ficava com o pé atrás e sempre estava procrastinando isso. Só que o que mudou o meu pensamento, que virou uma chavinha, foi entender que esse projeto não é um projeto meu, é um projeto de Deus. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, eu não sei como Deus vai me usar nessa área. Eu gosto de criar conteúdo, eu gosto de consumir conteúdo, gosto das redes sociais. Não sentia certeza quanto a isso, justamente por ser uma pessoa que gosta de ficar mais na minha, que não gosta muito de aparecer. Mas se Deus pediu pra gente fazer, vamos lá. Então eu vou começar a compartilhar com você as coisas que eu vou fazer para começar a andar no centro da vontade de Deus e colocar em prática tudo isso que Ele tá me pedindo. A primeira coisa que eu fiz, então, foi entender qual eram os meus dons e talentos. Eu fiz um teste, muito tempo atrás, num site. Se você pesquisar teste dons e talentos, vai aparecer esse site lá para você também pode fazer. E eu tô fazendo um curso na minha igreja, que é como se fosse uma faculdade de teologia, mas não tem esse título, é um curso mesmo. E lá eles aplicaram os testes dos dons e deu os mesmos resultados. Então, com esse teste, eu entendi que eu tinha o dom de mestre, que também é o dom de ensino. E as pessoas, elas sempre vinham falar para mim, nossa, você explica de uma forma que eu consigo entender, você consegue explicar as coisas de formas fáceis. E eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler, de aprender coisas novas, então foram coisas que foram contribuindo para eu entender que esse era o meu dom, né? Isso desde sempre, mas como eu nunca fui uma pessoa que gosta de aparecer, que gosta de ficar falando, que gosta de se expor, eu não imaginaria que Deus queria me usar nessa área. Então, depois que eu entendi qual era o meu dom, eu fui entender como eu poderia colocar esse dom em prática, né? Porque a Bíblia diz que a gente tem que usar os nossos dons para edificar a igreja. Então, eu comecei a pesquisar e uma das formas que eu entendi que eu poderia fazer isso é justamente criando conteúdo nas redes sociais, né? Lá no TikTok eu já estou criando há um pouco mais de tempo, para ir perdendo essa vergonha, medo, sei lá o quê, de ir pegando o jeito com a câmera, né? Falando. E eu já estudei muito sobre isso porque eu era social media, né? Essa foi uma outra coisa que Deus fez na minha vida. Algum outro dia eu posso contar sobre isso. Mas agora eu não sou mais. Tendo sobre criação de conteúdo, antes eu criava conteúdo para outras pessoas e agora eu vou usar tudo que eu aprendi para criar conteúdo para Deus e para mim, né? Como eu já comentei também, eu gosto muito de estudar, fazer curso, ler livros, ler a Bíblia. E nesses estudos era uma forma que eu já estava me preparando para isso. Então eu gosto muito de ler a Bíblia. E o que eu tenho feito também é me preparar mais com foco nisso, né? Então agora os meus estudos, eles são mais voltados para a Bíblia mesmo. Eu gosto de ler a Bíblia, consigo fazer isso todos os dias. Então, ler a Bíblia para mim já é um hábito, só que eu ainda não estudo a Bíblia. Depois que eu entendi qual era o meu dom, meu talento, como que eu podia aplicar, como que Deus queria que eu aplicasse isso, comecei a me preparar, então é o momento de colocar em prática, né? Esse vídeo aqui já é o primeiro passo para colocar em prática e começar a criar conteúdo em outras redes sociais também. Essa é uma dificuldade que eu também tenho, o colocar em prática. Eu sou muito boa no planejamento, mas eu falho na hora da execução. Então eu já comecei, já pensei nesse vídeo, já roteirizei, já estou colocando ele aqui no ar para já dar logo esse primeiro passo, porque eu entendi também que obediência parcial é desobediência. Então, se Deus me mandou vir para cá para criar conteúdo, aqui estou. E como eu falei para você, eu sou uma pessoa que eu preciso ter tudo planejado, senão eu não consigo colocar nada em prática, mas também preciso colocar em prática. Então, eu entendi que eu vou trabalhar 3 áreas da minha vida, que são as áreas que eu identifiquei que são áreas mais críticas e que eu vou precisar trabalhar elas para conseguir colocar esse planejamento, para conseguir fazer o que Deus me pediu. As áreas são espiritual, ministerial e emocional. Eu vou começar pela que me pega mais, que é a área emocional. Um outro problema que eu tenho é querer agradar todas as pessoas. E por ser perfeccionista,
Eu já não estava querendo gravar esse vídeo hoje porque não estava achando um lugar legal, a iluminação não estava ficando boa, não conseguia usar um aplicativo que eu queria usar, então eu já ia começar com empecilho para desistir. Tudo isso por causa da procrastinação e do perfeccionismo. Mas essas coisas, elas têm me atrapalhado, então são coisas que eu tenho que trabalhar no meu emocional. Então eu preciso renovar minha mente para conseguir fazer isso que Deus está me pedindo. Preciso parar de ficar me importando tanto com o que as pessoas vão achar, o que elas vão pensar, eu não sei se é medo de dar certo, não sei se é medo de dar errado, não sei se é medo de exposição, medo da vulnerabilidade, medo de julgamento, mas eu tô aqui para fazer o que Deus está me pedindo para fazer. E aí, por não conseguir fazer essas coisas que eu quero fazer, por ficar adiando, eu acabo passando muito tempo nas redes sociais. Então, essa é uma coisa que eu quero diminuir. A minha desculpa antes era que eu trabalhava com isso, então eu precisava pegar referência, ver o que está em alta, aprender coisas novas, mas agora eu não tenho mais essa desculpa, né? Então, essa é uma coisa que eu quero fazer também, diminuir o meu tempo de tela, porque a gente sabe que isso impacta muito, né, no nosso emocional, a gente fica se comparando. Se você quiser, posso fazer um vídeo só falando sobre isso, dos males que isso traz e como que a gente pode utilizar cada vez menos as redes sociais, né? Então, meu objetivo vai ser criar mais conteúdo do que consumir. Na área espiritual, eu não tenho problema com disciplina, então eu já faço jejum, eu já tenho meu tempo de oração, de devocional, eu já leio a Bíblia todos os dias, eu já gosto de estudar, então disciplina não é o meu problema. Só que eu preciso intensificar isso, porque quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa para Deus, óbvio que o inimigo vai se levantar. Então eu vou precisar orar mais, jejuar mais, estar mais tempo com Deus, estar mais conectada. Eu já fiz uma mudança na minha vida que eu tenho visto que foi bem significativa, é que eu não escuto mais música secular. Eu gosto muito de música eletrônica e sinceramente eu acho que o mundo gospel não tem músicas tão boas quanto as músicas seculares. Tem algum problema em ouvir música secular? Não, mas eu entendi que quando eu ficava ouvindo mais eu queria ouvir isso, estava me afastando de Deus. E eu não ouvia nada assim que tivesse letras baixas, de baixo calão, que menosprezasse a mulher, mas não, ela não foi feita para agradar a Deus, para honrar a Deus. Então ela acaba te afastando de Deus. E eu já conversei com algumas pessoas, elas têm essa mesma sensação. Quando elas estão ouvindo muita música secular, muita música do mundo, elas se afastam de Deus. Então não é uma coisa que eu quero e eu abri mão. Não foi Deus que me pediu, não é pecado, ninguém falou que eu tinha que fazer. Foi uma coisa, uma entrega que eu quis fazer também para Deus. E me preparar também, né? Fazendo cursos, lendo livros sobre, sobre o mundo cristão, para entender melhor a cosmovisão cristã e tudo que eu puder aprender, né? Como eu falei, eu não tenho problema em estudar, eu gosto muito, então essa é uma coisa que eu vou fazer também, só que agora com um foco mais na nossa vida cristã. E o que eu for aprendendo, eu quero vir compartilhar aqui com vocês. E como eu falei, como eu tenho um problema em colocar as coisas em prática, eu vou mesmo obedecer. Essa tá sendo a parte que tá pegando mais, assim, para mim, de vir aqui e dar o primeiro passo. Eu sei que esse é o mais difícil, mas é o que eu preciso fazer para conseguir colocar em prática o que Deus está me pedindo. E na parte ministerial, eu entendi que Deus quer que eu crie conteúdo aqui nas redes sociais e eu vou considerar isso como o meu ministério. Então, para que eu coloque em prática isso que Deus está me pedindo, eu tenho o objetivo de postar um vídeo por semana aqui no YouTube. Esse é o primeiro, então se você quer aprender mais sobre a vida cristã, família, relacionamento, como viver com sabedoria, como aplicar a Bíblia, já se inscreve no canal para você ir recebendo mais vídeos. E também criar conteúdo em outras redes sociais. Como eu falei, eu já estou criando mais no TikTok e no Instagram. E eu também tenho um grupo de estudo de provérbios para mulheres. Já tem mais de 20 mulheres lá e a gente está estudando provérbios esse mês, está sendo bem legal. É um desafio e a gente aprende como colocar aqueles provérbios em prática, então está sendo bem legal. E eu também tenho isso. Uma outra coisa que Deus falou que a gente também, só que daí é comigo e com meu marido, para a gente abrir uma célula, que é um pequeno grupo, né? Então, a gente já vai fazer isso também, a gente só está decidindo uma data, a gente precisa primeiro algumas confirmações e daí a gente vai já
ter um dia para fazer a nossa célula também. Inclusive, já tem gente dizendo que vem na nossa célula, então é mais uma confirmação do que Deus quer que a gente faça. E é assim que eu vou me preparar para colocar em prática tudo que Deus está me pedindo para fazer. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Comenta o que Deus está te pedindo para fazer e que você ainda não fez. É importante que você consiga entender por que você ainda não está conseguindo colocar em prática. Quando você tem essa clareza, fica mais fácil de você entender. E tenha em mente que esse projeto não é um projeto seu, é um projeto de Deus. Foi isso que virou a chavinha na minha cabeça e está me fazendo tomar esse passo de vir para cá, de me expor, de compartilhar com vocês o que Deus tem falado comigo, o que eu estou aprendendo. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos de eu colocando em prática esse projeto que Deus colocou na minha mão. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!